Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. O Império Romano foi a civilização que definiu não somente os rumos e o legado do mundo clássico, mas também muito daquilo que um dia viríamos a conhecer como a civilização ocidental, lançando as bases para faces tão comuns em nosso dia a dia como nosso sistema jurídico, a organização de nossas cidades, os nomes de diversas famílias, em especial no mundo latino, nossas matrizes religiosas e muitas mais. Mas o legado do Império também é um de violência, brutalidade e conquistas militares em uma escala sem precedentes na história humana, o que leva alguns estudiosos até os dias de hoje a teorizar que, em seu auge, Roma talvez tenha sido a civilização mais poderosa que jamais existiu. No vídeo de hoje, falarei de forma sintética e reduzida a respeito da fase imperial dessa civilização, iniciada nos idos do primeiro século antes da Era Comum e que só viria a terminar nos séculos VIII ou XV, dependendo da forma como analisamos a história, mas falaremos disso mais adiante. Sejam todos muito bem-vindos à Roma Imperial. A era republicana de Roma se encerrou em sangue, com o súbito assassinato do ditador vitalício Caio Júlio César, nos corredores do Senado romano, e com a violenta guerra civil que se seguiu ao tormento provocado pela queda de tão importante figura política. O conflito contrapôs Otávio, ou Otaviano, um dos filhos adotivos de César, a desejar se agarrar ao poder deixado para trás por esse para tocar adiante seu legado, e o cônsul Marco Antônio, outra figura poderosa e sedenta por poder, que compusera junto a Otávio e Marco Emílio Lépido o segundo triunvirato, apoiado pela última governante do Egito independente, Cleópatra VII, da dinastia Ptolomaica. A guerra se encerrou com a vitória de Otávio sobre Marco Antônio e Cleópatra na Batalha de Átil, no ano 31 antes da Era Comum, e o vencedor, agora dotado de poderes absolutos sobre Roma, foi investido pelo Senado no ano 27 antes da Era Comum com poderes totais e um novo título, Augusto, que significa divino, deixando de lado seu antigo nome e inaugurando uma nova fase na história de Roma, rompendo completamente com a antiga ordem republicana. A Augusto foi atribuído também o título Princeps, ou Primeiro, com poderes proconsulares perpétuos, transformando-o na primeira figura reconhecida posteriormente como Imperator, o Imperador de Roma. A coroação de Augusto inaugurou uma nova fase de paz e prosperidade que ficaria conhecida pela história como a Pax Romana, um período de mais de 2 séculos no qual a ordem e a paz dentro das fronteiras do Império seriam mantidas com o poder do fogo e do aço pelos imperadores, apoiados pela força incomparável das legiões romanas, o exército profissional do Império, a mais bem equipada e bem treinada força daquele tempo. Quanto à sua extensão, o Império variou drasticamente durante seu período de existência, tendo cerca de 2.750.000 km² a quando da ascensão de Augusto e chegando a impressionantes 6.500.000 km² no auge do período, durante o ano 117 da Era Comum, uma dimensão comparável à da porção continental dos Estados Unidos nos dias de hoje. E quanto à sua população, o Império chegou a governar, em seu auge, mais de 88 milhões de pessoas das mais diversas nacionalidades e procedências, o que representava então 21% de toda a população mundial. Seu vasto território compreendia todas as terras banhadas pelas águas do Mar Mediterrâneo, nome latino que significa literalmente meio da terra, e que os romanos chamavam constantemente de Mare Nostrum, ou Nosso Mar. De fato, tais números explicam facilmente o grande número de idiomas derivados diretamente do latim, a língua oficial do Império, que surgiram em diversos pontos da Europa, certa vez governados por Roma, para além de tantas outras línguas fortemente influenciadas por ele. Embora os administradores romanos não impusessem o latim aos povos conquistados, seu uso corrente no dia a dia do governo e nos assuntos oficiais acabava invariavelmente por influenciar os idiomas locais de cada um dos povos, e tais misturas estão na gênese de idiomas como o português, o espanhol, o francês, o italiano, dentre tantos outros.
O latim vulgar, falado no dia a dia entre os cidadãos romanos de classes mais baixas, foi especialmente influente em tais misturas, enquanto o latim aristocrático e o grego figuraram como as línguas da administração e da alta literatura, da erudição e dos estudiosos. Quanto à questão do governo no período imperial, naturalmente, o imperador ocupava o papel central em todos os sentidos, sendo o principal comandante militar, a maior autoridade pública e o responsável por interpretar a vontade dos deuses no mundo físico, vindo a se tornar ele mesmo uma figura divina após sua morte. Para além do governo central, o império era administrado através das estruturas hierárquicas militares e pelos governos provinciais. Durante as incursões de conquista de novos territórios, o exército romano era enviado para missões de combate padrão, mas após a conquista ou capitulação dos povos estrangeiros, as missões dos soldados se convertiam em missões de policiamento das províncias do império, protegendo os cidadãos de Roma e suas propriedades. Para isso, eles dispunham das singulares estradas romanas, construídas e mantidas pelas próprias legiões, e que lhes permitiam se deslocarem com relativa rapidez até qualquer canto do império que necessitasse de atenção militar. Contudo, normalmente, a simples perspectiva de conquistar a cidadania romana, que fornecia diversas benesses e possibilidades dentro das fronteiras do império, já era suficiente para convencer os povos conquistados a se manterem em bons termos com o governo romano. Quanto à organização do exército romano em si, ela é boa parte da explicação do enorme sucesso dessa força de combate em sua época. Formado por soldados profissionais que se alistavam para 20 anos de serviço regular e mais 5 anos de reserva, podendo ser convocados a qualquer tempo para defender o império, o exército romano tinha no legionário sua espinha dorsal. No passado, era responsabilidade pessoal do conscrito manter seu próprio equipamento, de modo que apenas os cidadãos mais ricos podiam se alistar e lutar. Mas com a profissionalização, os equipamentos e armas dos legionários passaram a ser fornecidos pelas próprias legiões, de modo que até mesmo os cidadãos mais humildes podiam se alistar, e muitos o faziam alegremente, uma vez que as fileiras militares eram, de longe, a forma mais provável de permitir a ascensão social, onde até mesmo um plebeu do mais baixo nascimento poderia se alçar à riqueza e a uma prolífica carreira política, como um herói das campanhas militares. Nos idos do século I da Era Comum, o exército regular romano era formado por mais de 300 mil homens, distribuídos em diversas legiões estacionadas nos mais distintos pontos do império, e desempenhando, acima de tudo, funções de patrulhamento e levando a cabo grandes projetos de engenharia. As três principais subdivisões dos militares romanos eram a guarnição da capital, que incluía a lendária Guarda Pretoriana, o corpo de protetores comandado e ligado diretamente ao imperador, o exército provincial, as legiões e tropas auxiliares que defendiam os territórios do império, e a marinha romana, a força de combate nos mares. A estrutura militar romana tinha no Contubernium sua unidade básica. Este grupo era formado por 8 legionários que compartilhavam uma tenda de campanha, além de uma mula para o transporte de suprimentos e ferramentas e 2 auxiliares, escravos, responsáveis pelos equipamentos e pelo abastecimento da unidade. Cada conjunto de 10 contubernium era chamado de centúria, sob o comando de um oficial chamado de centurião, e cada grupo de 6 centúrias constituía uma coorte. Finalmente, um conjunto de 10 coortes formaria uma legião, comandada por um general. Cada legião era identificada individualmente por um número e um nome, além de um estandarte próprio. Estima-se que as legiões tivessem, ao todo, entre 5.000 e 6.000 homens, e após as reformas promovidas por Augusto, o número total de legiões no Império nunca mais foi superior a 30. A lealdade de seus soldados ao general era tamanha que, por muitas vezes, superava sua lealdade à própria Roma, o que levou diversos oficiais poderosos ao longo dos tempos a usar seu controle sobre os homens para alçar voos mais altos dentro da administração imperial, tornando-se algumas vezes até mesmo imperadores por seu próprio direito. O legionário romano era talvez o soldado mais bem provido e equipado do mundo antigo, e todas as nuances que o cercavam merecerão um vídeo autônomo no futuro. Mas quanto ao seu armamento, basta dizer que sua arma básica era o pilum, a lança usada normalmente como dardo de arremesso, e o gládio, a espada curta e larga usada em combate corpo a corpo. O soldado era protegido por seu vasto scutum, o escudo metálico característico do legionário.
Quanto à questão religiosa e social do Império, é fato bem conhecido que Roma era uma sociedade politeísta, adorando um panteão de deuses muito semelhante àquele adorado pelos antigos gregos. Mas é fato também que novas divindades quase sempre foram bem-vindas, e era comum que se sincretizassem com os deuses romanos pré-existentes, especialmente no contexto do exército, já que os soldados eram muitas vezes os cidadãos mais bem viajados, e tomavam contato com diversas culturas e religiões estrangeiras em suas campanhas. O lar romano era centrado no pater, o pai e chefe de família, responsável por buscar por bons casamentos às suas filhas, boas oportunidades políticas e militares aos filhos e por comandar os rumos da casa e dos escravos ao seu serviço. A escravidão no Império Romano era uma prática tão disseminada e central para a economia que, em seu auge, estima-se que 30% da população do Império tenha sido constituída por escravos. A economia do Império era fortemente rural e bastante dependente de um fluxo constante de conquistas, que traziam grande riqueza material e um número considerável de escravos para aplacar as necessidades romanas. Por isso, o Estado romano sempre precisou gastar grande parte de seus recursos no setor militar, como forma de sustentar essas constantes campanhas, manter os soldados satisfeitos, financiar as cessões de terras aos legionários aposentados e aplacar a sede de poder dos grandes generais, o que ajuda a explicar a extensão do poder dos militares nesse império. A economia romana durante a Era Imperial era inteiramente baseada no dinheiro, e existiam basicamente 6 tipos de moedas correntes no Império. O quadrante, cunhado em bronze, a moeda mais básica em circulação. O asse de bronze, cujo valor equivalia a 4 quadrantes. O dupôndio, também cunhado em bronze, que equivalia a 2 asses. O sestércio, uma moeda mais bem conhecida, cunhada em uma liga de bronze e zinco, com valor de 4 asses ou 2 dupôndios. O denário de prata, equivalente a 4 sestércios. E, finalmente, o áureo de ouro, moeda de mais alto valor no Império, equivalente a 25 denários ou 1.600 quadrantes. Para além de Augusto, alguns dos outros mais famosos imperadores da Roma Antiga foram Tibério, o sucessor de Augusto na dinastia Júlio-Claudiana, mais conhecido nos dias de hoje por ser o imperador no poder durante os tempos da crucificação de Jesus. Gaio Germânico, mais conhecido por seu apelido Calígula, um tirano marcado pela insanidade, violência, luxúria e por apetites sexuais doentios. Seu reinado foi concentrado na busca por uma maior autonomia para o imperador e pela diminuição e pelo combate à influência e ao poder do Senado na política romana. Cláudio, um homem coxo, gago e trôpego, com pouca experiência administrativa ou militar, mas que governou o império durante um período de prosperidade e expansão. Seu maior legado ao povo romano foi a construção de um novo sistema de aquedutos para irrigar a capital, batizado de Aqua Claudia, ou as Águas de Cláudio. Nero, o sobrinho de Cláudio, mais um imperador tirânico de legado negativo para a história. É lembrado principalmente pelo devastador incêndio em Roma, no ano 54, durante o qual disse que permaneceu sentado diante das chamas, tocando sua lira e declamando poesias. Usou o terreno varrido pelo incêndio para a construção da Domus Aurea, a Casa de Ouro, um extravagante palácio para si que consumiu muitos dos tesouros do Estado. Também é conhecido por ter sido um implacável perseguidor de cristãos, tendo atribuído a eles a culpa pelo incêndio que devastou a capital. Vespasiano, o fundador da curta dinastia Flaviana em Roma, conhecido principalmente por demolir o palácio de Nero e por usar o espaço para iniciar a construção da mais conhecida arena do mundo clássico, o Anfiteatro Flaviano, assim batizado em honra à sua dinastia, e que é mais conhecido como Coliseu, por conta de uma imponente estátua que existia em sua proximidade. Tito, o filho de Vespasiano, que reinava durante a conclusão das obras do Coliseu, no ano 80, e presidiu sua impressionante festa de inauguração, que durou mais de 100 dias, e que buscava pelo menos parcialmente desviar as atenções da plebe de um período de diversos desastres que haviam assolado o Império recentemente, como a erupção do Monte Vesúvio no ano anterior. Trajano, um general nascido no sul da atual Espanha, que se notabilizou por sua postura expansionista, conduzindo o Império à sua máxima extensão. Adriano, o sucessor de Trajano, que governou Roma no auge de seu poder e extensão, assumindo o poder nos idos do ano 117, e foi o homem que se decidiu por cessar a tradição expansionista de Roma, acreditando que o império já era quase ingovernável do tamanho que era, e ordenando, entre outras medidas, a construção do Grande Muro a norte da província da Bretanha, para prevenir futuros ataques dos bárbaros do norte.
Caracalla, o imperador lembrado principalmente por ter concedido a todos os cidadãos livres dentro das fronteiras do império a condição de cidadãos, aumentando significativamente a população de homens livres em Roma, e por ordenar a construção do maior e mais famoso complexo de termas em Roma. Diocleciano, o imperador que renunciou ao título de princeps, atribuído a Augusto pelo Senado tantos séculos antes, e a adotar no lugar o título de Domine, Senhor. Ele também foi o responsável por iniciar a fragmentação imperial que culminaria na separação de Roma em duas porções, os impérios ocidental e oriental, por questões administrativas. Foi também um dos primeiros imperadores a lutar para manter coeso um império que já se encaminhava para o declínio. Constantino, o imperador que ascendeu ao trono após uma violenta guerra civil, ao inscrever as letras gregas Kai e Ros, as iniciais de Cristo, sobre os escudos de seus homens na batalha final. Isso o levou a uma política de tolerância aos cristãos e seu império, após séculos de brutal perseguição. Constantino foi também o primeiro imperador de Roma a se converter ao cristianismo. Ele construiu para si uma segunda residência imperial na antiga cidade helênica de Bizâncio, localizada rente ao estreito que unia o Mediterrâneo ao Mar Negro, e rebatizou a cidade como Nova Roma dali em diante, embora o povo passasse a chamá-la de Constantinopla, em honra a Constantino. Teodósio, chamado de Teodósio o Grande, foi o último imperador a brevemente governar todo o império como uma só entidade, e foi também o responsável por desencorajar as antigas crenças pagãs e por tornar o cristianismo a religião oficial de Roma. Rômulo Augusto, o último dos imperadores romanos ocidentais. Governou durante menos de um ano, entre 475 e 476, e viu seu assento ser tomado pelo líder guerreiro Érulo Odoacro, encerrando a linha imperial ocidental e decretando o fim do próprio Império Romano do Ocidente. O Império Romano Oriental, que passou a ser conhecido posteriormente como Império Bizantino, seguiu sendo o estado sucessor de Roma durante quase um milênio após a queda da própria Roma, com Constantinopla como sua capital. O povo do império se referia a si mesmo como romano, e ao seu país como Roma, embora seguissem a fé ortodoxa grega e fossem falantes de grego, não de latim. A última luz do Império Romano se apagaria em 1453, quando o sultão Mehmed II, líder dos turcos otomanos vindos da Ásia Central, demoliu as poderosas muralhas de Constantinopla e conquistou a cidade, depondo e matando Constantino XI, o último imperador de Roma. E assim, a civilização mais poderosa e marcante em toda a história antiga desapareceu por completo, 1000 anos após o final da própria Idade Antiga. Mas seu legado e sua indubitável influência sobre os mais diversos aspectos da cultura e da sociedade no Ocidente, desde a Europa até as Américas e mais além, servem como uma demonstração inequívoca de que, na realidade, o Império Romano segue vivo até os dias de hoje. Ademais, vale apontar que o Papa, líder máximo da Santa Sé e a maior autoridade da Igreja Católica Romana, clamou para si a posição de sucessor dos imperadores romanos ocidentais que eram, afinal de contas, os líderes máximos da religião de Estado em Roma. Assim, de certa forma, o legado deixado por Roma vai ainda mais além, sobrevivendo através da religião, da cultura, das leis e das tradições de bilhões de pessoas ao redor do mundo até os dias de hoje. Naturalmente, este vídeo apresenta apenas um apanhado de informações gerais sobre essa assombrosa civilização, e seria completamente impensável resumir em apenas um vídeo tudo aquilo que existe para se dizer sobre Roma e suas diversas fases, desde sua fundação até o fim da Era Bizantina. Mas não se preocupem, pois o canal ainda terá diversos vídeos explorando mais detalhadamente os mais diversos aspectos da vida e da sociedade romanas no futuro. Até lá, espero que tenham apreciado o que viram, e se gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo, deixar um comentário com suas impressões sobre essa civilização e de compartilhá-lo com seus amigos. Saudações a todos e até o próximo vídeo.